Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. Estamos mais uma vez no nosso programa e temos a alegria de estar com vocês mais uma vez, em mais uma edição, trazendo aqui um assunto para discutirmos da Palavra do Senhor. Então fique ligadinho, porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, estamos aqui no nosso programa em mais essa edição e eu gostaria de cumprimentar aqui os meus amigos, pastor Edmar e pastor Marcel. Hoje nós temos a ausência do nosso amigo pastor Reginaldo, ele está em viagem numa conferência no Pará. Que Deus possa abençoar a vida dele, eu tenho certeza que ele estará assistindo o nosso programa também, juntamente com todos aqueles que estão assistindo aí conosco. Então eu gostaria de cumprimentar aqui o pastor Edmar. Paz do Senhor, pastor Edmar. A paz do Senhor, Fabiano, a paz do Senhor, Marcelo Rocha, pastores abençoados. E mais uma vez estamos aqui juntos, para poder somar, contribuir com esse programa A Igreja Quer Saber. Amém. Pastor Marcel. Pastor Fabiano, pastor Edmar, mais uma vez aqui estamos para poder elucidar alguns pontos importantes sobre alguns temas. A todos vocês também que estão nos assistindo, sempre têm nos acompanhado nas redes sociais. Então, a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar de um tema importante, nós vamos falar sobre a doutrina dos anjos. Nossa intenção aqui é trazer um pouco de conhecimento. Nosso tempo não dá para aprofundar muito, pastor Edmar, mas nós queremos elucidar aqui, pastor Marcelo? Pelo menos há alguns temas que são bem polêmicos e até mesmo esclarecer para os nossos queridos telespectadores a respeito desse assunto tão importante. Para tanto, eu gostaria de ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, estarei lendo aqui o versículo 7, o versículo 13 e o 14. Diz assim: E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labareda de fogo. E qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Muito bem, um assunto que quase não é discutido, sobre os anjos, mas Paulo, aliás, o escritor aos Hebreus, alguns teólogos acreditam que seja Paulo, mas nós não temos essa certeza, então não podemos afirmar. Mas o escritor aos Hebreus aqui faz uma observação de quem são os anjos, coloca para nós, tentando aqui explicar isso. Nós vamos usar como base esse texto para nós falarmos sobre isso. E para começar, nós gostaríamos aqui até de colocar para o pastor Marcelo Rocha, o que são os anjos, pastor Marcelo? Pai do Senhor, pastor Fabiano. É um assunto bem interessante e louvável, para o entendimento, porque existe muita confusão quanto a esses seres, principalmente no nosso berço, Mas os anjos, em princípio, eles são seres espirituais que servem a Deus, Servem a Deus para transmitir as suas mensagens importantes para a igreja. Esse é o princípio básico dos anjos. São seres espirituais, são seres que são criados por Deus. Posso até dizer criados, entendam, não gerados, São criados por Deus para servir a Deus. Lógico, evidente que sempre em favor do reino. Então, se você observar, pastor Fabiano, os anjos estão presentes tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele é citado a cerca de 165 vezes, só para você ter uma ideia. E no Novo Testamento, cerca de 108 vezes. Então, existe uma abundância de anjos em todas as Escrituras, E isso ratifica, que os anjos são seres espirituais que têm uma função dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus. Então eles existem, eles estão aí, eles têm as suas funções já pré-determinadas por Deus para servir a Deus
e servir aos salvos, como está escrito lá em Hebreus 1,14, que diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar o quê? A salvação. Quem que vai herdar a salvação? A igreja, não é isso? Então, eles têm essa funcionalidade de importância dentro do reino, e eles são criados exatamente para esses fins. Os anjos, pastor Edmar, na verdade a Bíblia, ela, de certa maneira, ela traz uma classificação. Nós poderíamos afirmar que isso seria uma hierarquia ou apenas uma classificação dos anjos? Anjos, querubins, serafins, mais mencionados ali no Apocalipse, principalmente, nós temos essa classificação. O que nós poderíamos dizer sobre essa questão? Bom, quando a gente observa na Bíblia, quando você denota uma certa classe, você já está determinando um conceito de hierarquia. E você vai ver que quando esses anjos aparecem exercendo ou fazendo alguma coisa, ou uma classe, ela é mais destacada na Bíblia, ela está fazendo algo específico, né? Se você for pegar aí o arcanjo Miguel, ele está batalhando. Você vai pegar de repente aí Gabriel, ele está trazendo uma mensagem, né? Todas as vezes que você vê Gabriel, o que é que ele está fazendo? Ele está sempre trazendo uma mensagem. Então, se você for observar os querubins, o que eles estão fazendo? Né? Eles estão ali diante do trono de Deus adorando ao Senhor, acima de Deus. Você vai ver os serafins, também são conhecidos como aqueles que ardem, também estão sempre na presença de Deus. Então, são questões que são específicas. Então, se a gente for observar dentro desse critério, dentro dessa observação, a gente pode entender sim como uma questão da hierarquia. Até porque é interessante quando a gente olha nesse sentido, porque Deus é um ser organizado. E como um ser organizado que Deus é, Ele estabeleceu toda a diretriz para que o reino de Deus, né, para que aquilo que é realmente dentro do mundo espiritual também seja de forma muito bem definida, muito bem organizada. E nesse pensamento, evidentemente que nós temos o episódio aí de Lúcifer, que era um anjo. Inclusive a palavra Lúcifer é anjo de luz, né? Alguém que de forma bem explícita a Bíblia traz um contexto que ele tinha uma autoridade dentro dessa hierarquia que nós podemos colocar aqui, até porque é isso mesmo, o pastor Edmar colocou muito bem aqui, que existe essa hierarquia, né? Biblicamente existe essa hierarquia. Só que ele, de uma certa maneira, ali tentou ou imaginou ser igual a Deus. Aí que nós devemos colocar aqui o seguinte, pastor Marcel, o anjo, ele tem o livre-arbítrio, assim como o homem tem a liberdade de escolher o que ele quer, o anjo também tem as características? Com certeza, e quem nos dá esse respaldo é a própria Escritura, né? Se nós observarmos, quando nós nos referimos anjos, na verdade, são mensageiros, né? Quando o apóstolo Paulo ele cita principados, potestades, são anjos também, né? Dentro da classificação. E Satanás, sim, foi aquele que se rebelou. Que, aliás, principados e potestades são autoridades celestiais. Autoridades celestiais. Mas todo ser, se você observar, ele sempre está dentro de uma característica, de uma classificação hierárquica, né? Que pode tanto estar servindo principados e potestades, servindo para o bem e como o mal. Depende muito do contexto que nós estamos lendo ali. Mas Satanás, realmente, ele foi um anjo, né? E foi um anjo que realmente caiu, e juntamente com uma legião, né? Eles caíram, e devido à sua liberdade, né? O livre-arbítrio. Então, Satanás, juntamente com seus demônios, se rebelaram contra Deus na criação, né? Nós cremos dessa forma, na criação, e nessa criação eles desobedeceram para aquilo que Deus já tinha determinado as suas funções, e eles realmente, como se diz, vieram ser o que são hoje, né? São demônios. E Satanás também era um anjo de luz, como falou, um anjo de luz, né? Lúcifer, que vem de luz. Então esse é o contexto que nós entendemos. E o que nós vemos é assim, os anjos são seres imortais, são espíritos, na verdade, está entre nós, é o que nós cremos, que a palavra de Deus vai nos dizer, e eles têm essas funções específicas. Nós vemos desde o Velho Testamento, quando nós observamos a palavra de Deus, a manifestação de anjos ali. Nós vemos no episódio de quando Maria foi engravidar de Jesus,
O anjo vem trazendo a mensagem para ele. Então, uma das principais funções, pastor Edmar, do anjo é realmente o que o nome próprio traz, né? Ângelos, mensageiros. É um mensageiro de Deus para conosco. Sim, isso é até interessante quando nós falamos sobre essa situação, porque a gente tem que tomar muito cuidado em querer, dentro do nosso conhecimento ou da nossa necessidade própria, até dentro do nosso próprio conceito egocêntrico, você dá ao anjo uma função que às vezes não é dele. É dele, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O que a Bíblia nos revela a respeito dos anjos é isso que eles são. Eu acho que isso é uma coisa que é interessante a gente frisar. Eles aparecem como mensageiros, eles aparecem como guerreiros para militar em nosso favor quando há um propósito de Deus, o caso de Daniel, né? Para que realmente Gabriel trouxesse a resposta. Quer dizer, o Miguel teve que entrar em ação para poder pelejar e batalhar nas regiões celestiais. E são seres espirituais. Aqui já foi falado sobre essa questão, eles não foram gerados, são seres criados assim como nós. E na verdade são os únicos, tanto os anjos quanto os homens, que têm dotado da capacidade do livre-arbítrio, ou seja, da consciência de realmente decidir o que se quer fazer. Quando a gente observa essa questão, e a Bíblia nos mostra muito bem esse fato, a gente entende então que o que Lúcifer fez, ele fez então realmente consciente do que estava fazendo. E na verdade, se nós formos entender assim, aqueles que permaneceram com Cristo, também que permaneceram com Deus, fizeram isso também de uma maneira bem consciente e sabe realmente o que estão a fazer e cumprir muito bem o seu papel, que é servir ao Senhor com consciência. Né? Então isso às vezes é muito importante a gente fazer. Eu acho bem importante, pastor Edmar, nós fizermos uma coisa que eu acho muito relevante, que é essa questão dessa euforia de, eu não vou dizer se prostrar aos anjos, mas de dar um valor indevido aos anjos, né? Realmente hoje, infelizmente, algumas pessoas o fazem, né? E às vezes até tirar a centralidade de Cristo. Mas nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber. Se você tiver alguma pergunta ou dar alguma sugestão, está aí o nosso WhatsApp. Ligue e nós teremos o prazer de responder. Hoje nós estamos falando sobre a doutrina dos anjos e nós paramos no bloco anterior, melhor dizendo, falando exatamente de quando nós atribuímos aos anjos funções que não é dele, muitas vezes tirando a centralidade de Deus. Aliás, a gente precisa ter muito cuidado com isso, que eu vejo muitas pessoas dizendo que um anjo fez isso, o anjo fez aquilo, o anjo apareceu, o anjo disse, o anjo falou. Nós temos a palavra de Deus revelada e que nós precisamos instalar na palavra do Senhor. Acreditamos sim, piamente, que os anjos do Senhor acampam, como a própria Bíblia diz, ao redor daqueles que o temem e os livres. Mas nós não precisamos atribuir a anjos aquilo que é uma operação do Senhor e do Espírito Santo, né, pastor Marcelo? Sim, pastor Fabiano. Isso é tão importante nós frisarmos esse ponto, porque existe sim, no meio de algumas denominações, né, que nós temos observado, esse valor indevido, né, com respeito aos anjos. Em primeiro lugar, nós temos que ser taxativo, direto e objetivo. Nós temos que entender que anjo não cabe adoração para os anjos. Por quê? Porque são exatamente seres criados por Deus para servi-lo, Aí nós podemos entender, mas Abraão, né, Sara, tiveram um momento e levaram uma certa adoração aos anjos quando encontraram. Mas ali tem outra coisa. O próprio João, né? O próprio João. Mas ali, Abraão, por exemplo, Abraão e Sara, quando tiveram aquele encontro com o anjo do Senhor, ali é o anjo do Senhor, ali é a teofania. Ali é Deus presente, materializado como anjo, ok? Sim. Nós temos que ter essa visão bem interessante. Clareza. Essa clareza. Mas os anjos, a eles não são prestados adoração.
João, como o senhor falou, lá na ilha de Patmos mesmo, né? Não, aqui não é? Não O é próprio isso. anjo o repreende. Repreende. Não Quando faça repreende isso. já diz, então eu não sou, né? Perfeito. Nós temos que deixar isso bem claro, né? Porque para as pessoas, como o senhor falou, pastor Fabiano, eu tenho um anjo, eu vi um anjo, aquilo foi ótimo e tal, mas não pode ser tudo, pode ser bom, pode ser ótimo, você pode ver anjo, não tem problema nenhum. Mas não deve prestar adoração e nem colocar ele acima de Cristo. Porque tudo está em Cristo, tudo é para Cristo, tudo é de Cristo, tudo é de Deus, né? Então nós temos que fazer essa pequena dicotomia de entendimento. Primeiro, não é? Temos que fazer isso para não causar confusão na igreja e a igreja se tornar, na verdade, uma igreja que esteja prestando culto errado, né? E nós observamos isso. Esse dia eu estava na igreja, pastor Fabiano, lógico que só em fato de observação. E aí o pastor disse um negócio bem interessante. Ele disse, olha, vamos adorar o Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Eu senti uns dois glória a Deus. Aí depois foi um rapaz a louvar a Deus e ele disse, eu sinto a presença dos anjos neste lugar. Pensar, estava todo mundo dando glória a Deus, estava um negócio mais animado, sabe? Aí eu não entendi aquele negócio. Falei, poxa, o pastor falou que Jesus estava aqui, todo mundo ficou um pouco, né, assim, devagar e tal. Mas quando o cantor veio e falou que os anjos do Senhor estavam neste lugar, aí o negócio pegou. Então, quer dizer, pela prática, nós observamos que existe um pouco de confusão com essas questões, né? Sim, com Entendeu? certeza. Na verdade, muitas coisas que surgem no nosso meio tiram, que nós já falamos aqui no início desse bloco, a centralidade de Cristo. Né? Nenhum outro personagem, nenhum outro ser pode tomar a centralidade de Cristo. Nosso assunto é sobre os anjos e nós sabemos que através da palavra de Deus ele tem funções específicas. Nós pincelamos aqui bem no início sobre isso, mas as principais funções dos anjos, pastor Edmar, o que nós poderíamos explicar para os nossos telespectadores a respeito disso? Bom, nós vamos observar que, quando você observa as principais funções dos anjos, nós vamos entender que o que é que os anjos fazem. Na verdade, eles estão aí para servir aos crentes, Hebreus 1,14, nós observamos isso. Eles estão aqui para proteger os desamparados, você vai ver lá em Mateus 18,10, está colocado, fala sobre essa questão. Proclamar as mensagens de Deus está colocado em Apocalipse, que existe de forma bem clara, os anjos estão bem ativos ali, né? E executar o juízo de Deus. Na verdade, essas são as diretrizes maiores que nós vemos dos anjos. É tão interessante quando a gente observa isso. Observa Pedro, quando Pedro estava preso, né, em Atos dos Apóstolos, né? O que acontece, né? O povo está em intercessão, em oração. O que Deus faz? Deus manda o anjo para poder fazer o quê? Ir lá e libertar a Pedro. Então é interessante quando a gente observa, quer dizer, há uma ação de anjos no Novo Testamento, na vida da igreja. Quando a igreja ora, Deus manda o seu mensageiro especificamente para quê? Para libertar Pedro da prisão. Isso é tão interessante, pastor Edmar, se você analisar até na pessoa de Cristo, né? Sim. Quando Jesus, no seu nascimento, eles estavam presentes ali. Estavam presentes. Né? E também quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, ali eles estavam também, né? Alimentando. Né? Então, quer dizer, a presença deles é fundamental e é importante. É isso que nós temos. Funções importantes. Isso é determinado por Deus. Mas nós temos que saber fazer essa divisão, né? Qual é a função, né, exatamente dos anjos. E às vezes nós nos perdemos nessas questões que são tão importantes. Esse fato é tão interessante, igual você estava dizendo agora mesmo. Dentro de uma organização, todos têm a sua importância. Só que a centralidade, o Fabiano falou isso, que é algo muito importante, está em Cristo. E se a gente não entender isso às vezes, a gente se pega às vezes adorando outras coisas, porque há uma tendência, parece que humana, a querer desvirtuar aquilo que é o certo. Mas a centralidade sempre deve estar em Cristo. Os anjos estão atuando, estão trabalhando, cumprindo o seu papel conforme a Bíblia direciona, mas a centralidade sempre está em Jesus. Isso é muito importante, até porque a Bíblia vai nos dizer que o anjo, nesse aspecto de trabalho, qual que é a função dele? É serviço, né? Serviço. É guardar, trazer a mensagem, todos esses exemplos que foram dados aqui, ele é de suma importância, vai elucidar o nosso pensamento. E quando nós lemos principalmente ali as revelações apocalípticas, né, as revelações que Deus dá
a João, vemos a função do anjo justamente na questão de execução do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Juízo de Deus. Então vem um anjo, traz uma mensagem, o anjo traz é encarregado daquilo que Deus vai trazer sobre a terra. Então o anjo, ele tem essa função de serviço. A gente cresceu num ambiente, até antes aqui de começarmos o programa, a gente fazia aqui algumas observações e até brincamos, né? Aspas, brincamos aqui a despeito de ter um anjo da guarda. Na verdade, isso vem lá de criança, né? Instir esse pensamento na mente dos nossos pais. Ele criava toda uma situação de acalentar a criança para ela não ter medo de alguma coisa, para ser coragem, na verdade é um incentivo. Na verdade a Bíblia diz que os anjos do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem, já falei isso aqui anteriormente, e evidentemente Deus tendo um propósito sobre a nossa vida, sobre aquilo que Ele quer cumprir em nós, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar e certamente Ele cumprirá o seu propósito. Então o anjo, ele faz esse papel, não tem outro motivo. Eu cresci num ambiente de igreja, que uma canção muito tempo atrás foi cantada, tem anjos neste lugar, subindo e descendo todas as direções, trazendo talvez uma alusão ali da visão da escada de Jacó, Jacó. Né? Quando os anjos subiam e desciam pela escada, e a própria Bíblia diz que Satanás sobe no meio daqueles anjos ali, talvez trazendo uma alusão a isso, mas na realidade que está presente na igreja é o Espírito Santo de Deus, é Ele que convence, é Ele que está presente para convencer as pessoas. Os anjos têm outras funções, né, pastor Dilma? Sim, na verdade, eles estão agindo conforme a ordenança de Deus. E uma outra situação que é interessante a gente observar quando a gente fala sobre essa questão, né? É aquela preocupação que as pessoas têm de querer ver anjo, né? Exatamente. Nós não temos a necessidade, querido, de ver anjo. Nós temos a necessidade de santificar a vida e sentir e desejar ver a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Do anjo, não. O anjo está presente, sim. Nós acreditamos que se eles servem a Deus conforme a Bíblia diz, eles estão presentes lá, mas para cumprir uma função conforme a ordenança de Deus. Né? Então acho que isso é importante. Quer dizer, cada um, o Espírito Santo é aquele que comanda a igreja. Ele comanda a igreja, ele tem palavra de autoridade e diretriz para o culto, certo? Nós temos que trabalhar no sentido de santificar a nossa vida para estarmos sensíveis à vontade do Espírito Santo de Deus, né? E saber que a partir disso daí, o comando para que os anjos possam agir, trazer de repente uma mensagem, ou operar, fazer alguma coisa nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, sim, mas não preocupar com essa questão, né, de querer ver anjo. Algumas pessoas já vi assim, eu estou vendo anjo. Aí o povo, assim, gente, vamos procurar, fala assim, eu quero ver Jesus, eu quero buscar, não é? Aliás, até essa questão a gente precisa falar, talvez não seria tão necessário, mas essa visão que nós temos de um ser de vestes longas, asas nas costas, cabelos encaracolados ou compridos, né? Aquele ser reluzente, é uma questão da mente humana, uma ficção da mente humana. Isso aí, a Bíblia em nenhum momento ela vai dizer que o anjo tem essa característica. Evidentemente que nós vemos alguns textos da Bíblia que falando de asas, né, etc. Mas essa figura que nós temos em mente é algo fruto da mente humana. Sim, sim. Isso até, nós temos que entender também que isso tem um fator histórico, né, da Idade Média, né? É verdade. Da própria Igreja Católica, que ela criou esses anjos mirins alados, né? Fala mirins alados, aqueles anjos, cabelos loiros, caracolados, olhos verdes, né? É por isso que tem a expressão, você tem uma expressão angelical, né? Entendeu? Onde dava às pessoas uma expressão diferenciada. É uma criança muito bela, é um anjinho. É um anjinho. Muito bem detalhado, né? Então, quer dizer, ela trouxe essa questão exatamente para conformar, né, aqueles que tinham perdido seus filhos, né, perdido seus entes queridos. Então, até então, é tanto que muitos dizem que as pessoas, uns que morrem, crianças que morrem, tem aquela frase, né? Agora vai ser um anjinho, né? Mas, na verdade, isso aí está descontextualizado totalmente da palavra de Deus, né? Até interessante. A pessoa não se transforma em anjo. Quando você fala da questão de anjos, as pessoas entendem que anjos são espíritos. E espírito não tem forma definida. Não tem. Não é? Forma definida. Não tem uma forma definida. E essa observação, pastor Marcelo, pegando aí essa palavra sua, de que nós não seremos transformados em anjos.
É muito importante observarmos isso. São seres totalmente diferentes do homem. A Bíblia diz que nossos corpos serão transformados, né? Mas não transformados em anjos. Nós teremos um corpo e nós seremos espírito, teremos um corpo diferente, mas não em anjos. Anjos são outros seres, isso nós não podemos colocar em questão. Fabiano, até interessante, pastor Fabiano, nós frisamos aqui uma questão que no bloco passado nós dissemos, mas por uma questão para te esclarecer, queridos. Tanto os anjos quanto os homens foram criados por Deus, mas os anjos foram criados de uma forma já definida, certo? Um certo efetivo e quantitativo, e os homens, ao contrário dos anjos, têm a capacidade da procriação e da geração. Quando nós colocamos que tanto homens quanto anjos são criados, nós não colocamos ele no mesmo patamar, querido, de classe. São classes diferentes, né? Eles são seres espirituais que não têm a capacidade de gerar. Mas o homem é dado a ele, por Deus, a capacidade de gerar. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa A Igreja Quer Saber. Hoje nosso tema foi a doutrina dos anjos. Esperamos que tenhamos esclarecido para você aqui algo a respeito desse assunto. Mas continue nos assistindo. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 21 horas e às segundas-feiras também às 21 horas. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão para nos fazer, acesse aí o nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta, faça a sua observação. Nós temos respondido aqui e temos a alegria de responder você. Deus te abençoe. A todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, tanto no Japão, na Europa, Estados Unidos, e os nossos queridos, amados companheiros aqui do Brasil. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria aqui já de agradecer o pastor Marcel Rocha, nosso teólogo, pastor Edmar Oliveira também, teólogo, homens que têm dedicado a sua vida ao estudo da Palavra de Deus. Meu abraço a todos vocês e eu quero agradecer o pastor Marcel. Pastor Fabiano, mais uma vez, obrigado por estarmos aqui. A todos vocês que estão nos assistindo, quero agradecer também ao Ministério Vila Nova, que nos tem concedido essa oportunidade de estarmos aqui, né? Juntamente com esse programa, A Igreja Quer Saber, que está lá no YouTube, você acesse lá, tem vários temas interessantes para que você possa ser edificado. Sou grato por estar aqui mais essa vez. Amém. Deus abençoe, pastor Edmar. Deus abençoe você, pastor Fabiano, pastor Marcel Rocha, a todos aqueles que nos assistem. Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero aproveitar e agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, que nos dá essa oportunidade de sempre estar aqui contribuindo com esse programa A Igreja Quer Saber. Muito bem, Deus abençoe e até o nosso próximo programa A Igreja Quer Saber.